Chegamos a esse ano de 2025 com a necessidade aparente, olhando pelo resultado muito ruim que o governo colheu nos seus 2 primeiros anos deste atual mandato, com as medidas provisórias especialmente, de que o governo Lula parece ter chegado num beco sem saída. Ou faz reforma ministerial para olhar não só para esse ano, mas também pensando em 2026, ou está fadado a enfrentar as mesmas dificuldades que já teve com o Congresso nos últimos anos de Arthur Lira no comando da Câmara e de Rodrigo Pacheco no comando do Senado. Tivemos, Fran, nessa última semana, as declarações, e não abertamente, mas informações algumas de bastidores, de gente que também dá aquela tentativa de plantar um pouquinho o seu próprio nome. Tem gente que quer cobrar um pouquinho mais da fatura do apoio atual que já dá ao governo. Tem de tudo nesse pacote. Na sua avaliação, Fran, com os recados que foram dados pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, sugerindo quase que abertamente gente que podia integrar o governo, declarações feitas, por exemplo, pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, dizendo que o governo Lula não estava tão bem assim, que precisava melhorar algumas coisas, dizendo que o ministro da Fazenda não é lá aquela Coca-Cola toda. Aumentou-se uma pressão para ter reforma ministerial e chegou-se a um ponto de não retorno. Não dá para não ter? Breno, acho que a gente chegou num ponto que o presidente Lula pode falar, como ele tem falado nesses últimos dias, né, de que vai fazer a reforma ministerial quando ele quiser, até porque tá com uma briga meio interna, né, do que ele precisa fazer de mudanças para manter a governabilidade ali, de certa forma, com o Congresso, com o Centrão, e o que ele precisa, mas que também ele não pode mudar tudo, colocar só quem o Centrão quer, porque 2026 está aí. Então também precisa ter em pautas mais sociais, em pautas mais estratégicas para o governo, justamente o quê? Nomes do PT ou de partidos mais próximos, né? Como o PCdoB, por exemplo, o PSOL, enfim, e o PSB também. O que tem agora é muita especulação e muita gente tentando se manter no cargo. O principal cargo, que não tem como negar, que é o que todo mundo está querendo mudança, é o de Alexandre Padilha, né? O ministro de Relações Institucionais, que nos últimos dias apareceu em tudo quanto é foto com o Hugo Mota. Toda vez que vai alguém lá no Congresso, ele cola junto também para ter a imagem ali vinculada e tudo. Mas que todo mundo enxerga como tá meio com força na barra ali, para manter o fôlego mesmo, porque por mais que tenha sido com o Arthur Lira que ele teve aqueles entraves maiores, né, um chamando outro de incompetente, enfim, ele não é uma pessoa benquista pelo colégio de líderes também, né, do qual o Hugo Mota fez parte. E nesse início de nova legislatura é muito essa conversinha, né, esse jogo de cena, de independência entre os poderes, vamos nos ajudar, e tudo que faz parte de uma certa liturgia mesmo, e tudo bem. Mas na prática mesmo, Alexandre Padilha tem tanta gente pro lugar dele que tá difícil até de lembrar de todo mundo, anotei alguns. Mas tem um nome, por exemplo, de Aguinaldo Ribeiro, que é do PP da Paraíba também, e que é um cara muito próximo a Arthur Lira. Tem também o Isnaldo Bulhões, do MDB, né? Tem também Silvio Costa, que hoje é ministro de Portos e Aeroportos e é do Republicanos, partido de Hugo Mota. E aí, até se quisesse manter o PT, por exemplo, teria o nome do líder hoje na Câmara, o Zé Guimarães. Mas assim, a ideia, o que o Centrão tem pedido Lula é mudar isso para colocar alguém do Centrão lá. Agora o presidente está meio que tentando achar uma outra saída. Sinceramente, não sei se vai achar essa saída não, viu? Tá um cenário muito nebuloso. O que pode acontecer, a gente está falando de hipóteses aqui, uma que tem sido falada, tem ganhado força nos bastidores, é o Padilha ir para a saúde. Então, Nízia Trindade, que enfrentou também muitas polêmicas à frente da pasta aí, deixar esse lugar justamente para o Padilha ocupar. Mas, aliás, Fran, ela enfrentou não apenas polêmicas, né? Há uma insatisfação ao que parece, primeiro do ponto de vista técnico, assim, com a gestão do Ministério não tendo conseguido resultados que se imaginaria de recuperação de índices de vacinação na proporção esperada, né? Não estou dizendo que o trabalho foi absolutamente péssimo, não é isso que os técnicos e especialistas avaliam sobre a gestão Nízia Trindade, mas do ponto de vista político, assim, ela foi fuzilada ao longo de todo o governo Lula
porque é um dos alvos também do que a gente chama do Centrão, né? Arthur Lira sempre deixou muito claro que gostaria de ter, se não ele, integrantes do Centrão dentro da FUNASA, da Fundação Nacional de Saúde, e também ocupando, inclusive, o Ministério, se fosse possível e disponível pelo presidente, né, Fran? Exato. E aí, na saúde, a gente tem que lembrar, né, a importância dessa pasta em termos de orçamento, né, em termos de liberação de emendas, de execução de emendas, né, melhor dizendo, e que os parlamentares, eles estavam reclamando justamente de que ela estaria fazendo um represamento aí segurando, né, emendas. E já tem um acordo para que a Comissão de Saúde da Câmara, por exemplo, passe para as mãos de um nome do PL, inclusive do PL de Minas, estão vendo isso, inclusive, então sai das mãos do PT, isso muda muita coisa, né, quando a gente fala de liberação de emendas. Então a ideia é tirar, né, Nízia para alocar Alexandre Padilha e sim ter espaço para esse Centrão numa figura num cargo tão importante agora, né, Ibrahim? Eu acho que recai muito... relações institucionais é muito também do que o governo quer comunicar de certa forma, né? Então você vai colocar alguém do Centrão ali, o Gumoto sugeriu até o Lira, né? Aí eu já, enfim... Forçado, né? Essa cara que o governo quer dar, assim, a pessoa que vai falar por ele para questões institucionais, relação com o Congresso... É alguém do Centrão? Isso cola, assim, sabe? Não sei. Enfim, fica esse questionamento. Falando só de relações institucionais. Se a gente for falar de outras pastas aí... Eu acho que primeiro, Fran, a gente nunca pode tratar, né, reforma ministerial como se fosse uma mera troca de nomes, né? Ela nunca é um movimento político apenas para dizer assim, não, eu vou dar 2 anos para um partido X e 2 anos para um partido Y ficarem no meu governo e assim todo mundo fica atendido. Não funciona dessa maneira, porque tem impacto. O primeiro deles, quando alguém é deputado, por exemplo, e vai ser chamado para ser ministro, ele fica licenciado do cargo e alguém pode assumir aquela vaga. Então tem uma operação que já considera muito do métier principal da política, é alguém querendo sentar numa cadeira de deputado ou querendo sentar na cadeira de ministro. Noves fora isso, tem as composições que precisam ser feitas para isso que a Fran mencionou. Gente que vai parar em composição da Câmara, comandando comissão, tendo posto importante em determinadas comissões, que, por exemplo, o PT nunca abre mão ou está sempre tentando ter comissão de direitos humanos. O PL vem lá sempre, como tem uma bancada maior, inclusive, vai lá e sempre direitos humanos é comigo. Então, esses arranjos, ainda que eu esteja falando de um partido de oposição, eles sempre estão sendo levados em conta pelo governo, para não perder muito espaço, inclusive nos debates, nos embates ideológicos, políticos ou técnicos que vão acontecer dentro das comissões. E acho que ainda tem outros 2 pontos muito relevantes. O outro é de governabilidade, quer dizer, é garantir que aquele partido, historicamente, esteja do seu lado, ao seu lado, melhor dizendo, durante algumas votações, de dizer, cara, você é o ministro, seu partido ocupa esse espaço, vocês vão votar com a gente, o projeto político de vocês está alinhado com o nosso, então podemos contar com vocês, na sua maioria. Pode, presidente, pode contar. Ou então não, presidente, o meu apoio é uma coisa, o Congresso é outra coisa. É mais ou menos o que hoje está funcionando. E tem um quarto ponto que é cenário político futuro. É gente que tem aspiração, seja no seu estado, para um candidato a Senado futuramente, para um cara que quer ter recurso destinado para uma determinada região, porque está numa pasta, mas quer ver um aliado reeleito ou eleito para o futuro. Então, não é uma dinâmica simples fazer uma reforma ministerial e simplesmente fazer troca de partido, trocar letrinha e achar que está tudo muito bem resolvido. É um movimento, não é de jogar dama, é de xadrez. Movimenta peça que algum vem de outra maneira. Partido pequeno precisa ser representado? Depende. Talvez partido pequeno te ajude mais nas votações do que um partido maior que é refratário a você. Então tem muitos componentes que eu acho muito importantes para simplesmente uma decisão ser tomada rápida. Acho que até do ponto de vista estratégico, o presidente Lula tem feito já há algum tempo, né, e desde o início desse mandato, um posicionamento bastante duro. Toda vez que alguém aborda este tema, diz o seguinte: gente, pode todo mundo conversar, blá blá blá, ministro meu e etc, mas quem a decisão é minha. Eu sou o cara que vai dizer quem entra, quem sai, o ministro, quem escolhe, quem não escolhe. Ele coloca uma espécie de anteparo para todo mundo. Dessa linha para trás, vocês podem ficar debatendo, sugerindo nomes, eu até fico prestando atenção em quem está aí aparecendo. Mas a decisão de quem vai passar
da barreira para cá é minha. É o cara que vai sentar comigo numa reunião, de quem eu vou cobrar, de quem eu vou pedir, e coisas dessa natureza. Então, eu acho que o primeiro o movimento é muito difícil. Não é simples fazer coalizão e tornou-se mais difícil ainda fazer coalizão atualmente com um Congresso que está cada vez mais dissociado da atuação do Poder Executivo. Ele depende cada vez menos do Poder Executivo, turbinado pelas emendas de relator, o ex-orçamento secreto e por todos os recursos que o Congresso está ganhando. Agora é engraçado, claro, só uma coisa, são 39 ministérios, né, para dar tanta... Acho que caberia todo mundo organizando direitinho. Mas todos os partidos, inclusive, talvez registrados no TSE, caibam, né? Que ninguém quer dar pesca, né, por exemplo, não quer outros. Mas você falou de questão social, o pessoal está pedindo, inclusive, essa pasta aí de ciência e tecnologia, né, que tá com a Luciana Santos, que é do PCdoB, que um partido que não tem expressividade em termos numéricos na Câmara, né? Então já estão pedindo também. Lula tá resistindo para manter. E falaram até de Tabata Amaral, talvez uma das mulheres aí, para fazer a cena ao PSB. Então, olha, assim... Nossa, tentando, é um quebra-cabeça, né? Quebra-cabeça. É um quebra-cabeça pensando partidariamente. E aí tem um outro ponto que eu não tinha lembrado. Assim, tem aquele de desagradar os outros, né? Porque se você desagrada, hipoteticamente, você vai lá e escolhe a Tabata Amaral. Aí dentro do PT tem muita gente que tem uma resistência gigantesca a ela. E diz, mas como é que vocês dão um ministério que já tem poucas mulheres, coloca a Tabata e não coloca ninguém do PT? Aí vem a turma do PT, com a legitimidade que tem por seu partido presidente, dizer, não pode ser assim. Aí outro vai dizer, mas peraí, você colocou a Tabata no ministério, pensando que no futuro ela pode ser candidata a prefeita de São Paulo de novo, e aí você está querendo privilegiar lá, mas eu vou ser candidato, quero ser da base no próximo candidatura em São Paulo. Então, assim, é um negócio, eu fico imaginando, ser estrategista político, ser secretário de Relações Institucionais, ser o cara que senta para fazer este quebra-cabeça com o governo, dizendo, ih, cara, põe a mão nesse aí não, hein? Isso aí vai dar problema. Ih, mas esse aqui, nossa, 2026 é um problemaço. Ih, mas isso aqui, então, você não pode nem imaginar.